Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Melhor dia para todos nós, porque agora nós vamos saciá-los na presença de Deus com a palavra, com a sua palavra, e vamos se alimentar desta palavra, nos fortalecer. E é esta palavra que tem iluminados os nossos olhos, tem iluminados a nossa mente e tem iluminados os nossos dias. Amém, meus amados? Então vamos hoje participar de mais um pão nesta manhã de domingo, né? E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like também nesse vídeo, para que tanto o YouTube quanto o Facebook entenda que esta palavra ela precisa se expandir, para assim outras pessoas venham a ter o conhecimento de uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, sem arrudeio, uma palavra que nos mostra a nossa posição diante de Deus, que é na palma das mãos deles. Amém, meus amados? Então, se inscreva neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim que eu colocar lá outro vídeo, novos vídeos, você seja notificado. E agradeço também a todos aqueles que têm se inscrito, tanto os mais antigos quanto os mais novos agora, né? Mas o importante é que nós estamos juntos nesta palavra, nos libertando, porque essa palavra ela liberta, essa palavra ela quebra a algema, que eu vejo aí pastores algemados. Quando a gente começa a explicar essa palavra, eles perdem até o sentido do seu ser, né? Então compartilhe essa palavra e vamos junto a esse conhecimento. Meus amados, como sempre, todo o nosso estudo tem um tema, e o tema de hoje é: a religião ensina por ganância. É isso mesmo. A religião ensina por ganância. E para você acompanhar junto comigo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no livro de 1 Tito, tá? 1 Tito capítulo 1, para nós iniciar a nossa homilia, porque hoje é aquele dia que eu pregando usando a Bíblia e volto a pregar num vídeo cantando. Então hoje nós tem música, nós tem hino para cantar hoje. Então, meus amados, em 1 Tito, livro de Tito, né? Capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10. Porque, meus amados, não basta você abrir a sua Bíblia. O que complica muito os crentes, os pastores, é que eles abrem muito a Bíblia, mas não abrem a mente. Aonde Cristo ministra na nossa mente. Esse é o altar da Igreja de Cristo. A nossa mente, aonde Cristo ministra. Então, meus amados, versículo 10: porque existe muitos subordinados, muitos que pregam por ganância. Se você prega subordinadamente, você não tem como pregar as verdades do Evangelho. Você tem que partir para a lei. Porque a lei é uma lei sem domínio, é uma lei que deliberadamente, né? Então, quando a pessoa prega, é subordinada, ela não tem como pregar a verdade. Porque existem muitos subordinados, pauladores frívolos, né? Pauladores frívolos. O que é um pauladores frívolos?
É aquelas pessoas que chegam chegam num culto dessas igrejas por aí, ou nas redes sociais, aí quer falar dentro de 5 minutos, ele quer falar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Eu já vi um cara assim, né? Mas isso não é conhecer a Bíblia, porque quando a pessoa quer falar a Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse dentro de 10 minutos, 5 minutos, então isso não é conhecer a Bíblia. Ele é tipo um computador. Não, conhecer a Bíblia não é isso. Porque existem muitos insubordinados, pauladores frívos e enganadores. Então você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que falam bem, põem emoções naquilo que estão falando. Ele sabe como pôr emoções na palavra que está lendo, mas não sabe colocar sabedoria, porque a sabedoria não vem deles, a sabedoria não vem de livros, a sabedoria vem do Espírito Santo, e isso eles não têm. Não tem porquê você está julgando, não é eu que estou julgando, é que o Evangelho mostra que quem está na lei não tem Espírito Santo, porque na lei não tinha Espírito Santo. Como é que agora tem? Enganadores, especialmente os da torcida do Corinthians, da torcida do Palmeiras, é isso? Da escola de samba vai, da Xoxonoê, é isso? Não, é os da circuncisão, os que pregam circuncisão. Aí eu digo, essa semana mesmo eu estava conversando com um que disse que é pastor, e ele ficou pasmado quando eu falei para ele que livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse, não é Novo Testamento. Ficou pasmado. Por quê? São gente que lê a palavra com emoções, mas não lê a palavra com sabedoria. Então, com as emoções, engana qualquer um. Se você não tiver a sabedoria do Espírito Santo, você se engana com as emoções, né? Especialmente os da circuncisão, os que pregam lei. São enganadores, são pauladores, frívos enganadores. Agora, é eu que estou falando, é a palavra que está falando aqui. É o Evangelho de Cristo que está falando aqui. É eu que estou falando. Não adianta querer ficar com raiva de mim, jogar pedra em mim, dizer que eu sou burro, só que eu estou lendo só aqui. Ó. É a minha função, é ler. Ler e eu não vou fugir da verdade para agradar ninguém. Um palador frívolo, versículo 11. É preciso fazê-los calar. É preciso fazer esse povo se calar. Porque eles estão pregando o evangelho da circuncisão para a igreja. A igreja ela não pode participar da circuncisão. A circuncisão ela foi anulada. Como que um pastor quer edificar a igreja num pacto que já foi anulado? A igreja ela tem que ser edificada no evangelho da incircuncisão, que é as cartas de Paulo. É preciso fazê-los calar. E se você, meu amado, minha amada,
que está assistindo esse vídeo, está ouvindo esta palavra. E você que diz que talvez você diz que é um evangélico, uma evangélica que gosta de evangelizar. Então aproveite essa oportunidade e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É assim que você vai evangelizar, ajudando as pessoas a conhecer uma palavra verdadeira, uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha, que só uma pessoa que não é assalariado, né, que ganha, pode pregar. Então é preciso fazer ele escalar, porque anda pervertendo, preste atenção, meus amados, na chave da palavra, porque andam pervertendo casas inteiras. Por que casas inteiras? Paulo está se referindo aqui. Porque nessa época, mas infelizmente só mudou a geografia, né? Mas eles continuam pervertendo casas inteiras. E eu vou explicar por quê. Porque Paulo está falando que pervertendo casas inteiras? Porque nessa ocasião aqui era proibido pregar o evangelho. Então, o que era que eles faziam? Se reuniam dentro das casas para pregar a palavra. E o que é que acontece hoje? Hoje é a mesma coisa. Os pastores pervertem, vai um da casa. A casa, por exemplo, a casa tem oito pessoas, né? 8 membros na casa. Aí vai o pai, por exemplo. Aí dali foi a mulher, vai indo os filhos atrás. Com um pouco da casa todinha pervertida no evangelho da circuncisão. Meus amados, como que a pessoa vai conhecer Deus desta maneira? Conhecer? Não conhece a Bíblia, sabe ler Bíblia. Pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. Então, meus amados, ensinar Velho Testamento, que é o evangelho da circuncisão, não devemos fazer isso. Não devemos ensinar Velho Testamento da circuncisão. Não devemos. A palavra está dizendo claramente aqui. Por quê? Porque o evangelho da circuncisão foi anulado. Foi anulado. E não foi homem quem anulou. Não foi Jesus de Nazaré que anulou. Jesus de Nazaré, ele cumpriu. Quem anulou o evangelho da circuncisão? O próprio Deus anulou. O próprio Deus anulou. Então os crentes dizem que Deus não pode anular o que ele deu para Moisés. Como não? Ele é Deus. Se eu tenho essa casa, de repente eu quero derrubá-la, quem pode me impedir de eu derrubá-la? Se a casa é minha? Ninguém. E como os crentes dizem que Deus não pode anular a velha aliança? Como os crentes dizem que não? Pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve ensinar. Por top ganância, porque é a aliança da circuncisão que dá a eles direito de tomar dinheiro do povo. É a velha aliança que dá o direito de tomar dinheiro do povo. Mas quando vem para o Evangelho de Cristo, isso está cortado. Versículo, nós íamos até o 11, né?
Eu vou ler o 12, está me dando vontade de eu ler o versículo 12. Versículo 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: crentense sempre mentirosos. Você é crente, você é mentiroso. Você é pastor que prega a circuncisão, você é mentiroso. Por quê? Porque o evangelho da circuncisão acabou, teve seu fim. Ele era a verdade enquanto valia. Enquanto estava em validade, o evangelho da circuncisão era a verdade. Mas chegou o seu fim no ano 70. Chegou o fim do evangelho da circuncisão. Então, pregar o evangelho da circuncisão é mentir, é enganar. Isso nós não podemos fazer. Não é proibido você ler ele, abrir o evangelho da circuncisão, abrir para conhecimento da igreja, não praticar as práticas que o evangelho da circuncisão manda. Então, não é proibido você ler para a igreja. É até bom você ler o evangelho da circuncisão para a igreja, para ela aprender a não errar. Porque como nós desviamos do mal? Conhecendo o mal. Aí nós podemos desviar do mal. Então, meus amados, é isso que os pastores não entendem. Você fala. Você fica até nervoso de tanto explicar. Porque chega um certo momento, você começa a explicar para esses pastores, esses crentes, os crentes também, né? Como que funciona. Daqui a pouco você fica nervoso, porque eles querem pôr palavra na sua boca. Eles querem pôr palavra na sua boca, você explicando, explica. Eles, teimoso, teimando, não raciocina, não querem raciocinar. Os crentes, eles se recusam em raciocinar. Sendo que o evangelho de Cristo está no nosso raciocínio. É aqui que ele ministra. Se você não abrir o seu raciocínio para que Cristo fale com você, você não vai entender nunca. Pode ser pastor, pode ter estudado na faculdade de Harvard, pode ter estudado aramaico, saravaico, pode ter estudado o que for. Se você não abrir o seu raciocínio para que Cristo fale com você, você não vai aprender nunca. Né? Certo cretense, mentirosos, feras terríveis. Meu amado, preste atenção, isso aqui não está se falando da Xoxonoê, da Vodú, da escola de samba. Não, está falando de crente, de povo que se chama de Deus. Então, se está falando de crente, é necessário raciocinar, é necessário analisar a palavra, palavra por palavra. É o que eu falei para um pastor aí, que você tem que ler a Bíblia pauladamente, raciocinando, analisando palavra por palavra. Mas não é ler a Bíblia como você está lendo uma carta, uma história de Trancoso, para fazer uma criança dormir. Mentiroso, feras terrível. Então, se tem um pastor que prega, usa o evangelho da circuncisão para seu favor, favorecer a eles, porque eles enriquecem com esta palavra. Eles enriquecem. Então isso aqui, o que é que eles são? Mentirosos, feras terrível. Você imagina, você você tem uma fazenda grande, tem mato, aí você vai ali naquele mato olhando sua fazenda, de repente você se dá de cara com um urso. É o que a palavra está mostrando aqui. Os crentes,
os fiéis, a igreja, está dando de cara com um urso e não tem nada na mão para se defender. Não sabem ler. Não é que eles não sabem ler, eles não querem ler, né? Não querem. Feras terríveis, ventres preguiçosos, não querem trabalhar, querem viver da palavra, enriquecer. Porque esses caras abrem igreja, eles vão até, para abrir uma igreja, a pessoa vai ter que ir até um cartório. Chega lá no cartório, que uma chamada à igreja, meus amados, prestem atenção, uma chamada à igreja, seja ela qual for, a mentira daquela igreja começou quando ele foi abrir ela em um cartório. Porque o pastor vai lá no cartório registrar a igreja, abrir a igreja, registrar, abrir a igreja é registrar a igreja. Vai lá registrar a igreja, aí o homem lá do cartório pergunta: é uma instituição sem fim lucrativo, né? E o pastor responde: sim, senhor. Meus amados, mas quando vai fazer o primeiro culto, já é pedindo dinheiro. Mas não era sem fim lucrativo. Aí começa a mentira. Então, meus amados, se existe igreja hoje, é mentirosa, é mentira. Você não deve ir nesses local, que ali só se prega mentira. A mentira começou quando se abriu a igreja. Se abriu porque falou que era uma instituição sem fins lucrativos. E no primeiro culto é campanha, é dízimo, é a oferta da viúva, é a oferta da pobrezinha, é a oferta do rico, tudo se perde dentro dessas casas mentirosas por aí. Tudo. Vamos, para nós continuar, abra sua Bíblia em Malaquias, para nós ver essas verdades. Por exemplo, pronto, está aí, ó. Livro de Malaquias. Esses cães convidam o povo para ir assistir o Evangelho, ouvir o Evangelho. Ah, vem domingo, nós vamos abrir o Evangelho, vamos pregar o Evangelho de Cristo. Mas a primeira coisa que se abre lá é Malaquias, para mostrar para a igreja que ela tem que ser dizimista. Se ela não for dizimista, ela está roubando a Deus. Então você não está lendo Malaquias para mostrar para a igreja que não se deve dizimar. Você está me entendendo o que faz o evangelho da circuncisão? Então hoje esse evangelho, que na minha opinião não era nem para estar aqui, a Bíblia mesmo de um crente, o manual de um cristão, não é crente, eu falei crente, né? Não, crente não, de um cristão. Meus amados, só existe crente hoje eu vou vice-versa. Hoje só existe crente, por quê? Porque eles não leram o Evangelho. Se eles leram o Evangelho corretamente, não existiria crente. Aí só existiria cristão. Porque o manual do cristão é o Evangelho de Cristo. Mas eles não se contentam com o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da incircuncisão. Vai para a lei. A lei faz eles crentes. É a lei que faz crente. Não é o Evangelho. A lei faz crente, o Evangelho faz cristão. Aí está a diferença. Que os pastores não querem entender. É eles que não querem entender. Faz questão de não entender. Dá uma de bobo. Para cima de mim, não. Então, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Você vê que Malaquias
Vê se eles ensinam isso para a igreja. Não, eles usam o livro de Malaquias para pedir dízimo. Mas não é isso. O livro de Malaquias é uma sentença para o rei. Agora eles querem pegar essa sentença que foi dada para o rei e aplicar na igreja para ela ser dizimista. Como é que pode uma coisa dessa? Sentença pronunciada pelo Senhor, por Deus, contra Israel. Contra Israel. Então, como é que eu posso pegar uma leitura dessa e aplicar na igreja nos dias de hoje? A igreja não é de Israel. A igreja não é judia. Ela é cristã. Contra Israel, por intermédio de Malaquias, por intermédio do profeta Malaquias. Então, era uma sentença dada para eles. Se você quiser, você pode ler o resto. Mas como nós temos outras passagens, eu queria ler só o versículo 1 para mostrar, para fazer você conhecer que o livro de Malaquias foi uma sentença dada para o povo de Israel. Era eles que eram dizimistas, era eles que cumpriam a lei e estavam descumprindo, né? Transgredindo a lei. Então, eles estavam precisando de uma sentença, de puxar o cabresto deles. Né? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 24 ao 26. Do 24 ao 26. 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, né? Paulo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Eloquente e poderoso preste atenção, meus amados. É porque quando fala em Escritura, os crentes, os pastores, principalmente os pastores que tinham direito de explicar para a igreja o que é Escritura e o que é Evangelho. Escritura é o Velho Testamento, é a Torá, o Velho Testamento. Então, era Escritura. No tempo, quando você começa a conversar com esses pastores, dizendo que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, que eu falei no princípio, não é Novo Testamento. Por quê? Porque esses evangelhos mostram a vida de Jesus de Nazaré quando ele vivia nas Escrituras, na velha Torá. Então, esses evangelhos, eles não mostram o Cristo ressuscitado, eles mostram Jesus vivo, andando pelo deserto. Então, esses evangelhos mostram um judeu andando pelos desertos, cumprindo lei. Aí, fizeram a lista de livros aqui e ponharam o Novo Testamento, só porque lá está escrito Novo Testamento, aí eles creem que é Novo Testamento, mas não se conhece um livro por a listragem, você tem que ver o conteúdo, do que o conteúdo está se falando. Então, se Jesus está vivo,
não tem evangelho. Se Jesus era o cordeiro que do testamento, era a peça do testamento, era Jesus. Jesus está vivo? Tem testamento, meus amados? Não tem. Testamento é depois que morre. Depois que morre é que se abre o testamento. Então, esses livros, Mateus, Marcos, João, eu queria que você tivesse dúvida. Por isso que as pessoas aí me mandam o zap, quer que eu explique tudo isso que eu estou explicando para você no zap. Tem condições uma coisa dessa? Aí eu digo, vê meus vídeos lá. Eles não vão ver os vídeos. Então, meus amados, se esses livros, Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos dos Apóstolos, Tiago, você pode prestar atenção, Tiago, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse, tudo conta a história de Jesus andando no deserto. Então, meu amado, não tem testamento. Quem é que conta a história de Jesus após a morte? Paulo. Aí tem testamento. Porque o testador morreu. Mas eles querem pegar, dizem que é Novo Testamento, contando a história de quem está vivo. E diz que é Novo Testamento. Que testamento que é esse? Testamento só tem valor depois da morte. Aí diz que são sábios, estudaram o aramaico, o jamaico, o saravaico. Você pode ter estudado o que for. Você está fora da verdade. Adianta. Poderoso nas escrituras. Era ele instituído no caminho do Senhor. Instruído no caminho do Senhor. No caminho de Jesus de Nazaré. Acabei de falar, Jesus de Nazaré pregava o quê? Lei, que ele era um judeu. Ele não só era um judeu e os judeus tinham que cumprir a lei, como ele veio para esse objetivo. Jesus foi criado para esse objetivo. Cumprir lei. Então, se vai cumprir lei, não tem evangelho, não tem Novo Testamento, não tem testamento. E o povo não lê, não chega. Meus amados, só Deus mesmo, é Deus que faz essas coisas. Porque o vídeo que eu vi essa semana de um judeu sendo entrevistado, um cara desse do YouTube, entrevistando um judeu. Você precisa ouvir, entender a justificativa dos judeus para não reconhecer Jesus de Nazaré como filho de Deus. Eu nem vou falar aqui, porque é uma história meio longa, vai se compridar muito. Mas é tão claro, meus amados, e você vê os judeus. Agora você imagina se um pastor vai entender isso. Não vai. E os que os pastores hoje imitam é os judeus. Porque eles querem pegar o Velho Testamento. Se pregar o Velho Testamento, vai para o lado dos judeus. De um povo que foram condenados até hoje. Não foram condenados há 2000 anos atrás somente e parou. Não, é até hoje. Principalmente porque, era o que eu queria falar, não, talvez ainda fala, vou ter que fazer uma pregação só disso, né? Principalmente porque eles reedificaram Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi condenada e derrubada e posta a fogo. Voltaram a edificar. Então, é só raciocinar. Vão voltar e o castigo de novo. Já voltaram e estão voltando e vão voltar, porque eu sei que eles vão continuar nesse erro. Bem, vamos continuar aqui. Instituído o caminho do Senhor. Então o caminho, quem pregava o caminho? Jesus de Nazaré, que ele dizia, eu sou o caminho. Mas isso é Novo Testamento? Não é. E sendo fervoroso de Espírito, aqui não diz Espírito Santo. Mas quando a pessoa quer enganar a pessoa, olha, como é o nome do homem? Apolo era cheio do Espírito Santo, aí eles põem aquela emoção,
lá em cima do lugar chamado altar, aí deixa a igreja toda errada aí, ó, achando que esse Apolo era cheio do Espírito Santo. Aqui está dizendo que é cheio do Espírito, não diz que é Espírito Santo. Falava e ensinava com precisão a respeito de quem? Do Cristo ressuscitado. É por isso que eu falo para esses pastores, vocês não podem ler a palavra, pegam um capítulo e vão pondo emoção nas palavras, viu? Eles vão pondo emoção. Aí lê tudo. E a igreja amém. Não, você tem que analisar palavra por palavra. Aqui. A respeito de quem? Do Cristo ressuscitado? Não. A respeito de Jesus de Nazaré. Um judeu cumpridor de lei. A respeito de Jesus. Conhecendo apenas, preste atenção. Conhecendo apenas o batismo de João, que era lei também. Então está aqui Apolo, conhecedor da lei, né? Porque nessa época aqui que ele está falando de Jesus de Nazaré, se está falando de Jesus de Nazaré, ele não tinha evangelho. Então o que é que ele era conhecedor de quê? Da lei. Da lei. Conhecido o batismo de João. O batismo de João, eu estou cansado de falar, eu tenho que falar todas as vezes, porque tem gente que assiste esse vídeo e não é cristão, é um crente. Crente é crente, cristão é cristão. Crente segue lei, cristão segue o evangelho de Cristo. O batismo de João, para que esses pastores saibam, porque o João batizava, ele teve que vir batizar Jesus. O fio dessa conversa do batismo aqui era batizar Jesus de Nazaré. Mas se João aparece somente para batizar Jesus de Nazaré e não batiza mais ninguém, alguém ia desconfiar, né? Então vamos batizar todos os judeus, que também não estava errado. Por que não estava errado? Jesus de Nazaré era o cordeiro que ia ser crucificado. Todo animal, na lei, todo animal que ia ser crucificado teria que ser lavado até as entranhas. Então Jesus de Nazaré precisava o quê? Do batismo, para ser lavado. E os judeus também. Por quê? Porque eles eram considerados ovelha. Os judeus, os gentios não. Gentio nunca foi considerado como ovelha. Então, logo então, o gentio não precisava de batismo. Mas cadê que os pastores entendem isso? Por quê? Eles são pregadores frívolos, pegam o capítulo, não respeita, não analisa, não respeita a vida, não respeita o tempo da escrita, não respeita para quem foi escrito. Quem escreveu, não respeita as doutrinas daquele povo, os costumes. Doutrina é uma coisa, costume é outra. Não, eles pegam e mandam a brasa. E a igreja amém. É assim. Então, conheci o quê? O batismo de João. O batismo da lei. 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Não era uma igreja, era uma sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Aquila, Priscila e Aquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O caminho de Deus. Eu vou ler o 20. Vou ler? Deixa eu ver. Eu vou ler o 27. Eu quero comentar aqui. Percorrendo ele, querendo ele percorrer a Cássia
e animaram os irmãos a escreverem, animaram os irmãos a escreverem, né, aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, aqueles que estavam lá em Acácia, que já tinham ouvido o Evangelho da Graça através de Paulo, foram auxiliar esses que foram da lei. Agora, se eles receberam a palavra da graça, isso aí aqui não mostra. Deixa eu ver se mostra. Vou ler o 28 para não ficar solto aqui. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Sim, está dizendo aqui, ó. Porque com grande poder, e quando se fala em poder, não é poder de homem, é poder de Deus. Com o poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Você vê, essa turma lá de Acácia já tinha recebido o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o poder de Deus. Então, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, o que nós estamos vendo aqui? Provando por meio das Escrituras. Então, as Escrituras, não é que as Escrituras está certa, é pelo meio das Escrituras, que o que é que dizia as Escrituras? Que a vinda do Messias. A vinda do Messias. E as Escrituras diziam o quê? Que a Escritura foi dada aos judeus para guiá-los eles até o Messias. Então chegou no Messias, o Messias veio, então mudou-se tudo. As coisas mudaram. As coisas iam mudar. Porque o Messias chegou. E foi com essas palavras que ele estava convencendo os judeus a se converter a Cristo, né? Que foi poucos os judeus que se converteram, que aceitaram esta palavra. Agora vem os crentes, vem os pastores dizendo aqui, olha aqui, não está escrito em Atos, por meio da Escritura. Mas por meio da Escritura eles mostraram a vinda de Messias, que por meio da Escritura eles mostraram para os judeus, preste bem atenção, foi por meio da Escritura que eles mostraram para os judeus, convenceram esses judeus que as Escrituras ou trazia eles, guiava eles, como você quer entender, até o Messias. Era o fim. Quando o Messias chegasse, era o fim. Não era o fim do mundo global, do mundo cósmico. Era o fim do mundo aion. Se perguntar para um pastor, para a maioria dos pastores por aí, o que é mundo aion, o que é mundo cósmico, eles não sabem explicar. Fizeram teologia e tudo, mas não sabem explicar o que é mundo cósmico e o que é mundo aion. Não sabe. Com todas as suas teologias. Então tá aqui, né? Você entendeu? Que eles, os da Acácia, através da graça do Evangelho de Cristo e da Escritura, aplicando a Escritura nos judeus, fizeram eles entender que as Escrituras deles só valia até chegasse o Messias, que ia começar outro mundo. Mas fazer o que? Os pastores não querem raciocinar, não querem analisar a palavra, só querem ler. Pega, lê tudo. E a igreja já vem pronto. Livro de Mateus. Mateus, capítulo 23, é um versículo só, 23 e 23. Versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Não haver ressurreição.
Então, meus amados, se é um versículo só, mas eu preciso explicar alguma coisa daqui. Hoje, os crentes, os pastores, dizem que vai haver ressurreição, porque baseia-se aqui, ó. Eles pegam a palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, aonde a ressurreição não tinha chegado ainda, mas chegou no ano 70. Aí quando chegou no ano 70, o que é que eu faço com essa palavra? Então naquela época, algum desses homens aqui dizia que não havia ressurreição, não ia haver ressurreição, já tinha até havido, porque por conta da demora, que ele estava achando demorado, porque quando Jesus, antes da morte dele, ele falou, vou vir logo, e já estava se passando vários anos aqui, se não me engano uns 20 anos ou mais aqui. É que tem que fazer a conta, né? Então ele estava achando demorando, para quem disse que ia vir logo, né? Estava demorando. Mas os crentes, já passou-se 2000 anos e os crentes ainda desse logo, ainda não sabem nem, é um tempo incerto. Você vê, eu só quero levar você a entender a cabeça de crente. Diz não haver ressurreição. E lhe perguntaram. Eu vou ler o 24. O que, meus amados, eu faço aqui esse estudo aqui. Nós faz baseado, usa outras traduções, às vezes, né? E nas outras traduções dá a diferença de versículo. Então eu vou ler o 24. Ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva. Aqui vai entrar, você presta atenção, no versículo 24, eles estão querendo introduzir a Jesus um mandamento, o mandamento do liverato, né? Vê essa igreja pregando o dízimo, pregando o batismo, pregando o jejum, que tudo isso era mandamento, faz parte do mandamento. Vê se eles cumprem isso aqui, a lei do liverato. Esse versículo aqui, eles entraram na lei do liverato, né? Que morria, o cara casou, não teve filho, aí morria com quem a mulher ia casar, né? É a lei do liverato. Eu nem vou ler mais, que já expliquei para você. É a lei do liverato no versículo 24. Eles estavam querendo entrar, aplicar esse versículo que Jesus achava da lei do liverato. Foi onde Jesus respondeu que lá no céu não havia casamento. 23. Em Hebreus, vai lá em Hebreus. Vou até aumentar que já está quase com uma hora que nós estamos aqui. Hebreus capítulo 6. Versículo 4, do 4 ao 6. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, né? Você vê que o Paulo está dizendo, é impossível uma pessoa. Eu costumo dizer que a pessoa que provou do Espírito Santo, provou da graça, é impossível a pessoa voltar para a lei, é impossível. Eu acho impossível. Vou ler de novo para você entender melhor. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Olha, não é? Essa palavra foi escrita no anos, lá pelo ano 67,
Mas você vê que a palavra, ela é uma palavra que ultrapassou os poderes do mundo vindouros. Está falando conosco, né? É uma palavra atualizada. Do mundo vindouro. 6. E caíram. Voltaram para a lei. Eu vou explicar aqui. Eu vou mastigar aqui um pouquinho. Jesus foi crucificado. Ali iniciou-se a graça de Cristo. Iniciou-se o trabalho. Iniciou-se ali, na cruz. A graça iniciou-se na cruz. E perdurou até o ano 70, ou seja, do ano 33 até o ano 70. Perdurou esse trabalho. Deus trabalhando, né? Aí, esse povo aqui provaram da graça. Como todos nós, depois da cruz, já nascemos em graça. Então, quando nós nascemos, já nascemos em graça, já nascemos com o Espírito Santo, aí acontece o quê? Através de pregadores frívolos, voltamos para a lei. Aí fica impossível. Aí você começa a entender por que esses pastores não entendem, não querem entender a graça. Porque eles nasceram na graça, foram para a lei. Cresceram, né? Foram para a lei. Até quem sabe os seus pais já tinham ido antes, tal. Foram para a lei. Agora ficou impossível deles entenderem a graça. Você está me entendendo? Ficou impossível deles entenderem. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los. Então nós já nascemos renovados na graça, na palavra de Cristo, no seu batismo na cruz, que foi de uma vez por todas, né? O batismo da cruz foi de uma vez por todas. O sangue, vamos falar do sangue também, né? Para que o povo entenda. O sangue foi derramado uma vez por todas. Então você já nasce desse jeito. Lavado, purificado, santificado, né, em Cristo. Aí a pessoa cresce, chegou lá na frente, ouviu um desses faladores vivos, voltou para a lei. Voltou para a lei. Cair, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Você vê, meus amados, quem é que precisa de arrependimento? Se é uma pessoa que não é crente ou uma pessoa que é crente? É uma pessoa que é crente. Porque é esse povo que pratica coisas que não está aqui nem na lei, nem no testamento. Campanha, tem na lei? Não tem. Tem no testamento? Não tem. Fogueira santa, tem na lei? Não tem. Tem no testamento? Não tem. Quem é que precisa de arrependimento? Os crentes. Os crentes, porque quem não é crente nunca participou disso aí. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. De novo estão crucificando. De novo. Santa Ceia, crucificando Jesus. Né? Estão matando. Porque não se faz memória, a Santa Ceia, eles falam em memória de Cristo, não se faz memória de quem está vivo. Se faz de quem? De quem está morto. Então eles crucificam Jesus todo mês aqui, com esses atos. E expondo a ignomínia. Então esses pastores, pregando lei, expõem a igreja à ignomínia, a blasfemária de Cristo. Expõe. É eles que fazem, usando a lei, as escrituras, que nem eles dizem, né? A escritura, está escrito nas escrituras. Está escrito nas escrituras, mas no Evangelho não está. Então eles usam a escritura para levar a igreja a blasfemária de Jesus.
usando o quê? As Escrituras. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Versículo 25. Marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Isso é um caso quase perdido, né? Qual é dos maridos que vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Ninguém, nenhum. Para que a santificasse, olha para que Jesus, como que Jesus amou a igreja. Santificasse, né? Santificasse, santificou ou não santificou? Santificou. Para poder ser igreja, ele santificou ela. Mas pregam isso nas igrejas? Não pregam. Diz que a igreja está endemoniada, a igreja está cheia de pecado, imunda. Precisa tomar banho na piscina, precisa comer pão, precisa beber que suco. Estão blasfemando de Jesus? Não estão. Estão. Para que santificasse, tendo-a purificado. Purificou ou não purificou? Purificou, a palavra está dizendo aqui que purificou. Então se a igreja foi purificada, está purificada, que pecado que a igreja tem? Não tem pecado. Por meio da lavagem de água, que antes eles purificavam o que? Como? Com água. A água eles purificavam um pouco com água. Aí está dizendo aqui, por meio da lavagem de água, né? Pela palavra. Então o processo se inverteu. Não se purifica mais com água. Com o que se purifica o ser humano hoje? Com a palavra de Cristo, o evangelho dele. Se eu não estou no evangelho, estou na lei não tinha esse tipo de purificação, então eu estou imundo, né? Por isso que ele se acha imundo, porque estão na lei. Na lei todo mundo era imundo. Pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo, vocês vão ser minha igreja, mas eu mesmo vou santificar vocês, vou purificar vocês, para apresentar a mim mesmo. Igreja gloriosa, não é uma igreja pecadora, imunda, não, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora está aí, ó. Uma igreja cheia de pecado, uma igreja pecadora. Os próprios pastores dizem que tem pecado, que é um pecador. Se você tem pecado, logo, meu amado, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Pastor, se você tem pecado, logo você não é uma igreja de Cristo. Meus amados, me ajuda aí, que eu fico nervoso nessas horas. Se o camarada tem pecado, tão logo não é igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, o que é que ele fez? Ele lavou, ele purificou. A igreja agora é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. Então essa é a igreja de Cristo. Se eu tenho pecado, se eu sou um pecador, eu sou a igreja de Cristo? Não sou. Pronto. Eu estou julgando alguém? Agora, quando você lê isso aqui para um pastor, ele diz, então você está dizendo que nós não somos de Cristo? Não é eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra que está dizendo. Rasgue essa palavra na sua Bíblia. É assim, quando você lê isso aqui para um crente, eles querem pôr palavra na nossa boca. Ah, você quer dizer que nós somos condenados, nós não somos de Cristo? É a palavra que está dizendo.
Se você tem pecado, é um pecador, você não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ele fez, santificou, lavou, purificou tudo antes. Então tá aí, meus amados. Lemos o que nós tínhamos lido, 27, se fosse melhor, 27. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Estamos já terminando. Capítulo 6, versículo do 3 ao 5. Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, né? Se alguém ensina que a igreja é pecadora, é endemoniada, é imunda. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã doutrina, não concorda que a igreja não tem pecado, e não concorda que a igreja está consagrada, não concorda que a igreja está lavada, esse não é de Cristo. Não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É por isso que outro erro aqui que os crentes se amarram aqui. Isso aqui está sendo pregado lá no ano, eu gosto de fazer isso, no ano 65. No ano 65, Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, estava no reinado dele, de Cristo ainda, de Jesus ainda, de Nazaré, estava no reinado dele? Estava. Então por que Paulo está dizendo nosso Senhor, pois Jesus na primeira pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, estava no reinado de Jesus. Por isso está escrito aqui. Então você não entende, você não analisa o que você está lendo, você não sabe nada, nem pode ensinar ninguém, né? Aqui Paulo escrevendo isso aqui estava no reinado de Jesus, então ele está certíssimo quando ele diz Senhor Jesus na primeira pessoa e Cristo na segunda pessoa, porque o reinado aqui era de Jesus. Então Jesus de Nazaré era o Senhor, mas o reinado dele terminou no ano 70, acabou o reinado, não é mais meu Senhor. Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, né? Você já viu um crente que não não apresenta piedade? Todos querem pregar piedade. Versículo 4. Enfatuado, nada entende. Então se a pessoa, é por isso que a minha pregação ela é grande, porque eu ensino direitinho, eu explico direitinho. Enfatuado, nada entende. Se o cara não entende, o pastor não entende que a igreja foi lavada, foi purificada, foi consagrada, e fica dizendo que a igreja tem que tomar banho de piscina, tem que se consagrar, tem que se purificar, a igreja tem pecado, a igreja é imunda, o cara nada entende. É eu que estou falando, está escrito aqui, ó. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, suspeita maligna, versículo 5, altercações sem fim, por homens cuja a mente é pervertida, e privados da verdade, privados do Evangelho de Cristo. Então, esses pastores que tem por aí, a igreja toda, né? Porque eles privam. Eles estão privados da verdade do Evangelho de Cristo. Eles nada, se falar do Evangelho, nada eles entendem. Eles sabem ler, mas ler uma coisa, o entendimento é outra.
da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então o camarada vai lá, seus ternão, né? Pai, Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, irmão, cheios de piedade, mas o estão afim, que de olho deles é o quê? O lucro. Quanto vai render no final do culto? É isso que eu estou interessado. Marcos, Lucas, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. 51. Seguia um jovem, porque nas igrejas é assim hoje em dia. É assim que funciona nas igrejas. Eles tentam tirar tudo de você. Você vai com a igreja dessa participar de um culto, você leva a sua carteira, mas se você vacilar, você volta sem ela. Você volta sem ela. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Era a roupa do camarada. Era apenas um lençol. E lançaram-lhe a mão. Pegaram ele. Vem aqui. Nós queremos esse lençol. Está frio. Você vai dar esse lençol para nós. E pegaram-lhe e lançaram-lhe a mão. 52. Mas ele largando o lençol, fugiu desnudo. Fugiu. É isso que vocês querem então para vocês. O cara só tinha um lençol e agarraram ele. Pega. Temos 3 passagenzinhas. Abra sua Bíblia em Romano para nós encerrar hoje. Estamos com 1h07. Romanos capítulo 16. É isso mesmo? É. Romanos 16, versículo 17 e 18. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Então, essa doutrina, se você está numa igreja que diz que a igreja é pecadora, é imunda, tem pecado, então afaste deles. Não fique lá junto com eles. Afaste deles. Porque esses tais não servem a Cristo. Você está começando a entender? Esses tais não servem a Cristo. Se o camarada está dizendo que é um pecador, que peca é um pecador, então ele serve a Cristo? Não serve. Porque Cristo perdoou todos os pecados, teve fim, deu fim aos pecados. Lavou, consagrou, santificou, fez tudo. Tudo que o homem tinha que fazer, que Cristo tinha que fazer, ele fez. Não deixou nada para o homem fazer. E se eles não pregam que você tem pecado, para que eu vou para a igreja? Se eu não tenho pecado. Você está me entendendo por que eles insistem em dizer que a igreja é uma pecadora? Para trancar você dentro desses currais. Então esse povo não são de Cristo. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre.
E com suaves palavras, Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. E com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Meus amados, nós temos que ler a palavra analisando. Como eu falei no começo, né? Nós temos que analisar palavra por palavra, certo? Para nós chegar ao entendimento. Engana o coração. Esse coração aqui é só você analisar que é o quê? É coração aquele que faz. Não, não é isso. É o quê? Esse coração? Entendimento. Entendimento. Engana o entendimento dos incautos. Vamos ler o 19? Romanos, não vamos ler o 19, não, eu li até o 18. Segunda de Pedro, temos mais duas passagens. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, você vê, há 2000 anos atrás, já falsos profetas. Então as coisas só evoluiu e mudou de geografia, né? Porque esses falsos profetas estão cheios aí pelo mundo, ensinando o que não deve à igreja de Cristo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Aqui Pedro está pregando, essa palavra de Pedro não é a palavra propriamente de Pedro, aqui ele está copiando de Jesus de Nazaré. Haverá entre vós, você vê que a palavra ele está se pondo no meio da palavra, né? Haverá entre vós, ele está falando com alguém, né? Se vamos analisar, você vê que ele está falando com alguém, haverá entre vós. Aqui não está dizendo que assim como, se eu explicar para você, aqui não está dizendo assim como no meio do povo surgiram no pretérito passado falsos profetas, assim também haverá nas futuras gerações. Está vendo? Quando você analisa a palavra, você vê que a palavra está sendo dirigida a umas pessoas e não a nós hoje. Porque se fosse aqui, se tivesse escrito assim como no meio de vós houve muitos pastores, muitos falsos profetas, assim também nas futuras gerações vai haver falsos profetas. Mas ele não fez isso, porque ele estava falando com um certo povo, mas infelizmente está acontecendo o que nós estamos vendo. Agora, não é porque que nós estamos, meus amados, me ajuda aí, não é porque que nós estamos vendo os falsos profetas nos nossos dias de hoje, é que nós temos que trazer, futurizar esta palavra para os dias de hoje. Para o dia de hoje. É preciso. Acho que lá o rei Davi, nas suas livros lá, ele falou que não há nada de novo debaixo desse céu. Não há nada de novo. Tudo, ou seja, tudo são cópia. Tudo já é velho, tudo são coisas que passou e está se renovando. Então não é porque Pedro está se referindo aqui que haverá falsos profetas, mas está falando com alguém. Lá quase no ano 2000, passaram quase 2000 anos, né? Mas lá pelo ano 60 e pouco, 68, lá pelo ano 68, não é que ele estava falando com alguém lá, mas infelizmente nós estamos vendo hoje, não é
Aqui teve que estava com alguém. Então, futurizar, porque tem falsos profetas por aí, falsos pastores que tem por aí, nós não podemos futurizar essas coisas. Nós temos que entender que essa palavra estava dirigida a alguém lá, que naquela época já tinha. Se tinha naquela época, se hoje tinha naquela época e hoje tem, é apenas uma coincidência. Também entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Como que a pessoa prega, introduz uma palavra dissimulada numa pessoa, numas pessoas que estão ouvindo? Quando ela não analisa a palavra, não vê que a palavra, ela não analisa e vê que esta palavra, ela está dirigindo a umas pessoas lá naquela época. Se hoje está acontecendo hoje, é uma apenas coincidência. Dissimuladamente, heresias. O que é heresias? Que diz que considera como heresia algo que não está escrito aqui na Bíblia. Então, campanha está escrito aqui? Não está. Fogueira Santa está escrito aqui? Não está. Santa Ceia está escrito aqui? Não está. Não está. Então é o que? Heresia. Heresia destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Resgatou ou não resgatou? Resgatou. Quem foi resgatado? Os judeus. Meus amados, me ajuda aí. Resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vamos ler o 2 aqui, vamos ler até o 1 de Pedro, vamos ler até o 3. Versículo 2: E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, infamado o Evangelho de Cristo. Quando eles misturam a lei que acabou, a lei que teve seu cumprimento, né? A lei que teve, quando eles misturam a lei que teve seu cumprimento no Evangelho de Cristo. Infama. O caminho da verdade. 3. Também movidos por o Espírito Santo. É isso? Não. Movidos por avareza. Movidos por avareza. Farão o quê? Uma igreja sem pecado. Eles farão a igreja entender que ela está sem pecado, está lavada, está santificada, está salva. É isso? Não. Farão comércio de vocês. Farão comércio de vocês. Comércio de vós com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? Palavra que inventada na hora. Não está aqui. Palavra fictícia. Para eles, o juízo lavrado, o juízo pronunciado. O juízo que era o juízo dos judeus, né? Que tinha, os judeus não foram condenados no ano 70, nem na cruz. Os judeus foram condenados há centenas de anos atrás. No ano 70, do meado de 66 até o ano 70, foi aplicada como é que se chama? A sentença. Foi aplicada a sentença. Condenado já tinha sido muito antes atrás. Foi aplicada a sentença. Né? Foi aplicada a sentença. O juízo lavrado. O juízo lavrado a longo tempo, né? Há centenas de anos. A longo tempo. Não tarda. E não tardou. 68 já estava a guerra, em 68 já estava uma guerra, né? Ali no meio dele. Ele já estava sendo aplicado em várias coisas, já estava sendo aplicado esse juízo lavrado. E no ano 70
foi o final de tudo. Porque no ano 70, Jerusalém foi posta a fogo. Derrubaram o templo, que para os judeus nunca houve nada igual, nem haveria nada igual. O templo dos judeus foi derrubado por fogo no ano 70. E Pedro ainda estava vendo isso aqui, ó. Não vai tardar. Não tarda. E a sua destruição, o templo, a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70. Então como é que eu posso trazer isso, futurizar isso aqui e pegar para a igreja hoje de uma coisa que já foi destruída? Se Jerusalém está sendo destruída hoje, porque foi burrice dos judeus, não tem entendido que Jerusalém foi amaldiçoada. Então, se a Jerusalém foi destruída no ano 70, está sendo destruída agora, e se reedificarem, vai ser destruída de novo, porque a cidade foi condenada. Quando é que esse povo vai entender? Larga de mão. Põe outro nome até, se edifica a cidade, põe outro nome então. Mas não põe nome de Jerusalém. Jerusalém acabou. A Jerusalém de Deus hoje somos nós. É uma Jerusalém espiritual. A destruição não dorme. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, e assim seguimos a nossa vida, abençoado com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, na nossa vida financeira, na nossa vida trabalhista, na nossa vida familiar, né, na nossa vida conjugal. Quem não tem seu cônjuge, né, eu não tenho, graças a Deus, né, já estou livre disso. Mas, enfim, que você seja abençoado através do Evangelho de Cristo, com esses que você fazendo, você participando da sabedoria de Deus, Ele vai te fazer você se livrar de tudo quanto é mal que vier contra ti. Amém? Dê glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos, olha a palavra. Os crentes não aceitam isso. Porque quando nós pregamos esta palavra para um crente, ele diz: olha, e você aí? O que é que eu estou fazendo aqui? Parece naquela música do Coelho. O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eles não entendem que eles hoje, nessa nova aliança, nós somos seres espirituais. Não pertencemos. Seres espirituais não pertencem a essa terra. Pertence à terra, à carne. Então eles não sabem separar. Foi o caso do judeu, né, da entrevista do judeu que eu vi essa semana. Eles morrem porque eles foram condenados. Deus não vai permitir que eles entendam. Porque enquanto eles não entenderem, eles vão continuar no erro e condenados. Né? Eles não conseguem, os crentes também não conseguem. Como os crentes copiam os judeus, eles também não conseguem ver isso aqui. Ó. Se já morremos com ele. Meus amados, prestem atenção. Se já morremos com ele. Então, nós somos zumbis aqui. Não é? É o que dá a entender. Não. É que essa carne, ela foi condenada. Essa carne para Deus não conta mais. Deus não conta com os atos que essa carne pratica. Deus conta o que o Espírito pratica. Se já morremos com ele, também
viveremos com Ele. Viveremos ou não viveremos? Viveremos. Não foi por isso que Ele se ressuscitou, porque quem ressuscitou não foi o Cristo. O Cristo apenas saiu de onde ele estava, né? Ele não podia ser, o Espírito não podia ficar na qual, que era Deus. Era Deus, não podia ficar. Quem ressuscitou? Jesus de Nazaré. Para quê? Para cumprir a profecia. Não é que o corpo de Jesus, meus amados, é isso que os crentes se pedem, os judeus se pedem, tudo se pede. Não é que o corpo de Jesus de Nazaré está lá no céu. Não, não está lá no céu, não tem carne. Jesus de Nazaré era carne. Então lá no céu não tem carne. Jesus de Nazaré não está lá no céu. Não está. O corpo de Jesus de Nazaré foi desfeito nas nuvens. Assim, até você vê que o corpo de Moisés, que era um corpo que foi feito de carne, do sangue da carne, com querer de duas pessoas, né, de homem e da mulher, imagina o de Jesus de Nazaré, que foi só da mulher, não teve participação de homem. Então, se Deus desfez o corpo de Moisés, que nunca foi achado, que não existe o corpo de Moisés, nunca foi achado, Deus desfez o corpo dele, para ninguém ver o corpo de Moisés. Imagina o corpo de Jesus de Nazaré. Não é que o corpo desses homens estão lá no céu não tem carne. Também, mas ninguém entende, é coisa que nem os crentes entendem, nem os judeus. Também viveremos com Ele. Se precisamos, se perseveramos também com Ele, reinaremos. Você vê, a palavra aqui está reinado. Reinaremos, com Ele reinaremos. Então nós estamos reinando com Ele ou não estamos? O cristão está, porque Cristo está em nós. Então o cristão reina com Cristo, mas o crente não, nem o crente nem os judeus, porque perseverança não leva você para a vida eterna. Reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Então o crente, ele nega que Jesus está com ele. Se Jesus está com ele, então ele está reinando com Cristo. Se Cristo está nele, estão reinando juntos. Mas os crentes negam isso aqui, então Cristo nega eles também. Meus amados, eu estou julgando alguém aqui? Não estou, só estou lendo. Versículo 13. Versículo 13. Né? Versículo 13. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. De maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Então, se nós confessamos a Cristo, né, que Ele está em nós, nós estamos neles, Ele nos lavou, Ele nos consagrou, Ele nos limpou, tudo. Então, Ele está conosco, Ele é fiel para ficar conosco, né? E assim nós vivemos no reino dele, em vida, não depois da morte. Você recebe esta palavra, meu amado? Se você recebe, é porque você é um filho de Deus. Aí você é a igreja, você faz parte da igreja de Cristo, lavado, consagrado, santificado, regenerado, tudo quanto é bênção espiritual você tem. Amém? Então, meus amados, eu recebo paz eterna e até o nosso próximo encontro. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo.